Olá, bem-vindos ao Curiosamente, o podcast onde figuras públicas colocam perguntas difíceis aos cientistas do Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular. Neste episódio, contamos com o ator José Raposo. Viva, José. Olá. Olá. Muito curioso. Curiosamente, não sou propriamente um expert na matéria. Não, pronto. Mas tens curiosidade. Isso temos todos, com certeza. Então, Ainda bem. Vamos lá, vamos perceber o que faz o investigador Miguel Soares, que dirige o Laboratório da Inflamação. Olá, Miguel. Boa tarde. Miguel, antes de mais, o que é o Laboratório da Inflamação? Então, é um laboratório e, portanto, tem investigadores que fazem investigação e que tentam descobrir, descobrem processos fundamentais de inflamação. A inflamação é algo que nós estamos sempre a tomar aspirinas e coisas para parar. Dá-nos dor de cabeça, dá-nos febre, dá-nos mal-estar, mas sem nos apercebermos, a inflamação é uma resposta à infecção, principalmente, que é absolutamente essencial para nós sobrevivermos. Todos os organismos têm esta resposta e por causa disso nós dizemos que é conservada evolutivamente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a minhoca, a mosca, o elefante, a girafa, o homem, a baleia, todos nós fazemos respostas inflamatórias que são, mais uma vez, essenciais para sobrevivermos a estes conflitos que temos com organismos e com patogénios, mas que nos pode causar também muito mal, não é? Se tivermos inflamação a mais, podemos ter doenças inflamatórias, ou podemos ter até morrer com a infecção, porque, aquele que nós chamamos de septicémia e o choque séptico são no fundo desregulações da inflamação. E para rematar, o que é que os investigadores no laboratório de inflamação fazem? Tentam perceber este balanço entre a resposta que é benéfica inflamatória e a que pode ser patológica e causar doença. Portanto, o que o laboratório e o Miguel Soares fazem é encarar o corpo humano como uma espécie de farmácia cheia de fármacos para travar o avanço de doenças do próprio corpo, é isso? Não, isso é uma discoteca. Como assim? Isso não é o laboratório de inflamação. O laboratório de inflamação interessa-se pelo corpo humano, efetivamente, como é que o corpo humano reage, porque no fundo este tipo de investigação e no Instituto Gulbenkian de Ciência para a Medicina Molecular, o que nos interessamos é perceber o que nós chamamos de mecanismos fundamentais, mas que possam ter realmente uma aplicação para o corpo humano e realmente uma aplicação para a saúde humana. Mas o que é interessante, ou uma das coisas que é interessante, é que isso não tem que ser necessariamente feito com o corpo humano. Porque aquela palavra que eu disse, conservada evolutivamente, quer dizer que estes fenómenos acontecem, é extraordinário. Podemos trabalhar numa mosca. A mosca faz uma resposta inflamatória que tem, alguns dos parâmetros são iguaizinhos aos nossos. Até deu um prémio Nobel pela descoberta. E nós trabalhamos muito com ratinhos. Nós chamamos ratinhos, não é a ratazana grande, é aquele ratazinho pequeno. E que nos permite ter um organismo vivo que faz respostas inflamatórias e que são conservadas. Mas sempre olhar para o ser humano, sempre a tentar ter uma coincidência do que vemos no ser humano. Essas, não sei, suscitou-me aqui estas respostas das medicinas alternativas, né, as homeopatias, terá alguma coisa a ver com esse tipo de experiências, por exemplo? Ou seja, pode-se fazer esse estudo através dessas experiências? Vou só agarrar na palavra homeopatia. Esse estudo foi feito, o estudo da homeopatia foi feito. Sim. A homeopatia não existe. Não é uma questão de debate, de dizer, eu acho que sim. Não, é algo pode ter um efeito, mas há de ser, não é o que se faz ter o efeito. Esse estudo, a base desse estudo foi relativamente escandalosa, foi a capa da revista Nature, que é a revista mais prestigiosa e mais escrutinada do ponto de vista científico. E era um senhor que se chamava Bienveniste e tinha um artigo que se chamava Memória da Água. E então a ideia, que é a base da homeopatia, é que se tivermos um produto químico, um fármaco que pomos dentro da água e que vamos diluindo a água, diluindo, essa água guarda uma memória
do produto, mesmo sem ter logo esse produto ou esse químico, e que pode ter um efeito. Okay? Isso foi provado ser uma falsidade por variedíssimos artigos, mas a sociedade e os seres humanos são muito complexos, não é? E, portanto, há uns que querem acreditar, há outros que têm benefício de acreditar, há outros, até pessoas que são muito íntimas, dizem, não me interessa, eu tomo isso e sinto-me melhor. E pronto, se não fizer mal, faz bem. Convencem-se de que estão melhores. Exatamente, mas no facto estritamente científico não existe esse efeito. Não existe. Claro. Miguel, o corpo humano está sempre, pode estar sempre inflamado? É, cada vez mais, ainda por cima. Nós estamos sempre em interação com o nosso meio ambiente, não é? E estamos integrados no meio ambiente, mas estamos sempre com certo stress, não é? Portanto, se tivermos frio, reagimos. Sim. Se tivermos calor demais, também reagimos. Se tivermos poluentes, partículas de diesel ou coisas desse género, que nos entram para os pulmões, também temos que reagir para tentar expulsá-las. Mas o mais frequente que nos acontece evolutivamente é a nossa interação contínua com micro-organismos. Os micro-organismos não têm que ser o que nós chamamos de patogénios. Patogénios quer dizer que causam doença. Mas nós descobrimos coletivamente, nos últimos 30 anos, que vivemos com uma multitude de bactérias nos nossos intestinos, na pele, nas narinas, na boca, que nós chamamos a microbiota, com o qual estamos a interagir continuamente. Okay? E do qual teremos um benefício enorme. Eu posso dar exemplos, mas é necessário uma mini resposta inflamatória, quase sublimal, o tempo todo, para controlar. Porque se há uma bactéria que passa ali o epitélio intestinal, leva logo uma palmadazita, que é a resposta inflamatória, diz vai-te lá embora. Portanto, o nosso corpo está sempre a responder a pequeninas inflamações, sempre. Mesmo que nós não sintamos. Por exemplo, eu tenho o meu filho tem 13 anos, ontem estava todo ranhoso, estava todo... Aconteceu-me aqui qualquer coisa, que é uma resposta inflamatória. Isso. Portanto, ele apanhou um vírus, uma bactéria, qualquer coisa ali que lhe passou. Depois há uma resposta imunitária mais complexa, mas a resposta inflamatória nele provavelmente funcionou porque hoje estava ótimo, foi para a escola. Okay. Aliás, nas escolas, principalmente dos mais pequenos, não é? Das creches, não sei o quê, há sempre aquela máxima de que, não, meu miúdo apanhou não sei o quê, está na escola, está lá, eles apanham com facilidade. Chamamos aquilo o infectário. Exatamente. Infectário, exatamente. Miguel, e é possível trabalhar, entre aspas, ou manipular as defesas do corpo de modo a preservar o equilíbrio, a chamada homeostasia? Em casos mais agudos de inflamação. Claro, a homeostasia, que é assim uma palavra um bocado complicada, é a capacidade que nós temos de manter aqui uma estabilidade perante variações de fora, não é? Irritamos, mas depois acalmamos, temos uma bactéria, mas depois... Mas quando temos uma infecção, uma coisa mais grave, um vírus, aí fazemos uma resposta inflamatória forte e saímos da homeostasia. E isso é uma coisa que estamos a reconhecer cada vez mais na comunidade científica. Okay, ou seja, gera-se um desequilíbrio. Gera-se um desequilíbrio. E aí há algo de muitíssimo interessante, é que nesse desequilíbrio cria-se um outro equilíbrio adaptado para essa situação. Okay. É uma coisa que ainda não entrou bem na ideia da medicina. Uma pessoa que tem febre, não é? A primeira coisa que faz é dizer, olha, vou baixar a temperatura para o estado homeostático, 37.2. Okay? Mas nós percebemos que nos animais e nos seres humanos ter febre até um certo ponto é uma resposta protetora. E, portanto, há esse desequilíbrio equilibrado que só pode durar ali um certo momento porque tem um preço. A pergunta era, podemos manipular isso? Então, nós já manipulamos isso. Por exemplo, o maior manipulador disso tudo é a aspirina. Pois. Não me perguntem como é que funciona, porque ninguém sabe como é que funciona. É um tipo de medicina maravilhoso, não é? Não temos que saber exatamente como é que funciona. Mas é uma coisa maravilhosa, baixa a febre, sentimos melhor, sabemos mais ou menos como é que funciona. Muito melhor que os Bendrons e não sei, aquelas coisas não, básicas, não? É a mesma classe de medicamentos, mas que são maravilhosos. Agora, não dá para tudo. Se tivermos um Covid-19, não vamos lá com aspirina, não é? E, portanto, aí é que aparece, podemos manipular, mas para manipular temos mesmo que fazer investigação, temos que entender como é que funciona, para desenvolvermos fármacos
que possam manipular isso. E se me permite aqui muito rapidamente, Sim. falamos muito destas duas temáticas, o que é a investigação fundamental e depois o que nós chamamos a investigação aplicada, e no meio há ali a tradução, não é? E há uma enorme temática em todos os países, em Portugal, devemos fazer coisas que são aplicadas. E aqui há uma tensão, por exemplo, no caso do Covid, para percebermos como é que impedimos um pulmão de uma pessoa com 60 anos de rebentar com o vírus, temos que entender como é que funciona. E o entender como funciona chama-se fundamental. Desculpa, depois do Covid há aquela polémica, não é? Ainda hoje instalada, de que todas aquelas vacinas não seriam bem, não estavam ainda bem testadas, não estava, e que servimos um pouco todos de cobaia. Será que, não sei, qual é a ideia? A tua ideia? Eu acho que isso... eu sou cientista, não é? E para uma pessoa como eu, é inacreditável como é que essa aventura e esse no fundo, essa epopeia de conseguirmos liquidar uma pandemia de uma mortalidade, uma mortandade, sim, digamos, claro, enorme, num ano. Sim. Num ano. É verdade. Okay? À escala planetária, não é? À escala planetária. Sim. E graças a vacinas. E graças a atitudes de saúde pública, de constrangimento, sim, claro, máscara, não pode, os atores não podem, claro, portanto, com sim, preço alto a pagar. Mas pronto, e é uma vitória da humanidade inacreditável. E o resultado disso é, como é que era a pergunta outra vez? Essas coisas, vacinas, essa coisa que essa palavra suja. Uma conspiração global. É estranho, não é? Pois. É estranho. Não, se calhar o mais estranho em tudo isso não era o haver uma vacina, era haver várias, em que uma marca era 2 vacinas, outra marca era só uma. Isso é que causou, se calhar... Vou voltar aqui 2 segundos. Sim. Esta epopeia é maravilhosa, porque nenhuma das vacinas funcionou. Quando aquilo apareceu, conta muito tempo a demora um bocadinho de tempo a contar a história, mas quando aquilo apareceu na China, eles esconderam aquilo, disseram ai, talvez isto passe, não me passou. Meteram aquilo num servidor. Alguns dias depois, no NIH, que é o Instituto Nacional de Investigação dos Estados Unidos, eles tinham clonado aquilo tudo. E o que é que e coletivamente, como todos os investigadores neste momento estão ligados, disseram, o que é que vamos fazer? Então, os chineses disseram, vamos fazer uma vacina clássica, que faz assim, está aqui o livro de instruções, fazemos assim. O livro. Exato, está ali. Os de Cambridge disseram, não, temos aqui um sistema diferente, com um vírus diferente, fazemos assim. E havia uns doidos, que eram imigrantes, ainda por cima, na Alemanha, porque a vacina que funcionou é a vacina dos imigrantes. Turcos, que viviam na Alemanha, que disseram assim, está aqui uma vacina que nós andamos há uma data de tempo a dizer que isto funciona, mas... E foi essa vacina que a Pfizer agarrou e disse, vamos lá fazer isto. Tinha tudo para dar mal. Foi isso que nos salvou a todos. Okay. E portanto isto faz parte do gênio humano, daquelas pessoas que pensaram naquilo, das pessoas que tomaram a atitude e o risco de dizer não, é por aqui, da infraestrutura técnica e industrial que foi necessário numa velocidade enorme de distribuir aquilo tudo. Agora, eu acho muito bem que a humanidade diga assim, isto aqui é estranho. É estranho, não é? Sim. Isto acontecer quase, mas não é um milagre. Claro. E não é uma mentira. Ou seja, houve muita ciência invisível até... invisível, ou seja, muita gente a trabalhar na sombra até se revelar a vacina, ou a tecnologia que levou à vacina. O que, enfim, na gíria popular, não é? Que as pessoas depois ficam... Havia uma espécie de competição entre marcas. Eu acho que isso é que criou... Eu acho que as pessoas perceberam-se de uma coisa que é a meu ver, um lado negativo da organização social que nós temos, não é? Sim. É que realmente, se nós os três aqui tivemos 3 empresas que têm a possibilidade de vender milhões de um produto por dia para salvar a humanidade e que a humanidade toda pede, nós competimos um com o outro. Eu digo, a minha aqui é melhor, ponho uma embalagem mais bonita, vende mais barato. Porquê? Porque a humanidade está organizada neste sistema, de causar lucro e de causar riqueza. Okay? E, portanto, aí há uma interseção de 2 coisas. Há realmente um ato heroico, brilhante, intelectual, industrial, para desenvolver, e científico, não é? Para desenvolver
esta tecnologia num tempo recorde, que tem um efeito absolutamente inacreditável de salvar a humanidade, mas misturado a outros componentes da nossa sociedade. E as pessoas não estão habituadas a ver isso ao vivo. E, portanto, é normal que se... E depois, há muita gente a aproveitar-se disso, para isto, para aquilo, para aquilo outro. Para tirar também outros dividendos. O Miguel Soares identificou que o metabolismo renal do ferro M no rim, ou seja, a molécula que existe dentro da hemoglobina, a proteína dos glóbulos vermelhos responsável por transportar o oxigénio, portanto, identificou que é essencial para contrariar a patogénese da malária grave. Explique-me isto e como é que aqui chegou e qual a importância disto tudo para enfrentar, por exemplo, doenças como a malária, Miguel. Então, nós trabalhamos com várias doenças infecciosas e as que temos mais sucesso é a malária, por uma série de razões. E a malária é um parasita horroroso que está dentro de um glóbulo vermelho que sempre nos matou. E ela arrebenta com os glóbulos vermelhos, onde está essa proteína estranha que se chama hemoglobina, que transporta o oxigénio. E o que nós descobrimos é que na malária muito aguda, quem nos protege dos efeitos nefastos dessa proteína, dessa hemoglobina, é o rim. Isso não se estava nada à espera. Há uma população de células no tubo renal que muda completamente, que sai da homeostase, que entra, do equilíbrio, não é? Entra num equilíbrio desequilibrado e diz, não, eu vou ter que ajudar para proteger o rim do que está a acontecer. E isso salva experimentalmente animais de malária. E agora iniciamos agora um projeto no Uganda, porque 50% das crianças que morrem de malária desenvolvem problemas renais. E nós achamos que é exatamente isso. Ok, portanto, atacando, isto é, melhorando o desempenho dos glóbulos vermelhos... Não, do rim, neste caso. Do rim. Sim. Consegue-se salvar pessoas da malária. Essa é a nossa grande ambição. E aí é a aplicação clínica. O que acabou de escrever com aquelas palavras todas estranhas é o que nós chamamos do fundamental, é a base, é escrever o livro. Escrever o livro, muito bem. E já agora, esta questão agora do ébola, que está outra vez muito... O que é que... Então, o que nós vemos... Não convém muito os cientistas irem para a televisão a dizer ai, que o mundo vai acabar amanhã. Claro, mas também não convém muito irem à televisão a dizer não há problema nenhum. Então, o ébola é um grande problema. Um enorme problema. Por causa do que nós chamamos a virulência que este vírus tem. A virulência é a capacidade que ele tem de desenvolver uma doença gravíssima para a qual não há cura e da qual se morre massivamente. E ainda por cima, com uma transmissão que não se entende completamente bem como é que aquilo funciona. A única vantagem que temos em relação a isso é que a transmissão dá-se com pessoas num estadio de doença já muito avançado. Que é o contrário do Covid. O Covid tinha um problema enorme, é que nós estávamos aqui todos a falar cheios de Covid, mas estávamos ótimos da vida. Claro. E a transmitir uns aos outros, não é? Estas doenças, mas o Covid mata 0,3%. Este mata 35, 40. Okay? E, portanto, o problema na nossa sociedade neste momento é que há aviões, há transportes, há pessoas a andarem... não é um problema, é ótimo. É ótimo, mas cria... Mas é um potencial pandémico enorme. E, portanto, é absolutamente necessário de continuar a suportar a Organização Mundial de Saúde, todas as agências controladoras da saúde pública, investigação, desenvolvimento de vacinas, continuamente, para que estes surtos que aparecem possam ser controlados e não se espalhar por todo lado. Muito bem. Miguel Soares, muito obrigado. Muito obrigado, eu. José Raposo, obrigado. Peço desculpa pela minha... Não, fizeste boas perguntas. Ficaste satisfeito com as respostas do Miguel Soares? Passou no exame? Agora podemos fazer mais 4 programas. Agora começamos. José Raposo, obrigado também a ti. Bons, não sei se não se pode desejar bons espetáculos. Pode-se. Não, normalmente o teatro deseja-se muita merda. Desculpem a expressão, mas é isto que existe na linguagem teatral. Obrigado. Vamos fazer uma turnê e está tudo bem. Curiosamente, hoje sobre inflamação, regressamos dentro de 15 dias com um novo tema. Até lá.